Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Quando Vitória Chanty estava fazendo graduação em nutrição na UFBA, em 1980 a 85, tinha-se um paradigma e um corte epistemológico completamente diferente na Bahia. Foi exatamente no ano de 1980 que De Rose esteve aqui. E foi um choque de egrégoras muito grande, porque as pessoas estavam acostumadas com a concepção de Hermógenes, José Hermógenes, e começou-se a ter algumas celeumas sobre o que era certo, do que era errado, se o nome certo era yoga, se o nome certo era yoga. Mas naquele período, poucas coisas existiam. Existia o Lotus, existia o saudoso Lula, que tinha ali o grão de arroz, né? Tinha Augusto Moncorvo, né, que fazia alguns trabalhos com Hernani Franklin, que até hoje Augusto já é saudoso. Hernani Franklin fazia um trabalho aí voltado para Macorro, não tinha iniciado ainda no Tai Chi, quem estava com o Tai Chi era Augusto Crânio. Tem o Armando Itamar Pires, que tinha trazido o De Rose, e lá em Brotas fazia alguns trabalhos primários de yoga. Lourdes Castelo Branco, né, Lívia e algumas outras pessoas que iniciavam o movimento de yoga o yoga no Brasil. Tinha Júlio e Ângela, que tragicamente faleceram no acidente, né? Que tinha trazido até o Edson Hiroshi, tinha trazido o Juraci Cansado para a cidade do Salvador e para a Feira de Santana, e tragicamente, numa viagem, salvo engano, para Lagoinhas, para a Feira de Santana, eles vieram a morrer. E ali o movimento era muito pouco. Poucas pessoas falavam nisso, inclusive da Faculdade de Nutrição, da Universidade Federal da Bahia. Lá você tinha uma nutrição altamente cartesiana, organicista, baseada numa visão empírica, toda sequelada num processo de Augusto Comte, né? E que observação, criação de hipótese, experimentação e generalização, que é a base da ciência. A alimentação ela tem que ter uma resposta para o controle do processo homeostático do homem. Porém, hoje, como eu falei, o século XXI é uma bênção. E hoje ela consegue acoplar yoga, sua formação em nutrição e, por sua vez, uma visão global, holística, metanoia, paidética de vida. Aí eu gostaria que você nos falasse, antes de mais nada, de nutricionista cartesiana, né, positivista, organicista, empirista para o yoga, uma concepção fenomenológica, existencial, de autoconhecimento. O que levou a isso? Ok. Bom, quando eu estava ainda na faculdade, na universidade, eu sentia uma insatisfação muito grande, porque eu já tinha uma curiosidade, já estava despertando para um novo regime alimentar. O vegetarianismo me atraiu desde então. E eu não tinha esse apoio na universidade, então foi criando um conflito muito grande para mim. Inclusive figuras como Áureo Augusto, Pacheco, todos eles tinham estudado com Lazaeta e estavam tendo choque de egrégoras naquela época, eram mal vistos, eram médicos mal vistos. Já frequentava o Grão de Arroz, Lula, o grande pioneiro aqui. Saudoso. E eu me lembro que teve um texto que eu vi, nesse texto mostrava a espiral de evolução e tinha nessa espiral os reinos. Então o reino humano
não estaria dentro daquela visão para consumir o reino animal. E aquilo ali me chamou muito a atenção e foi o primeiro impulso que eu tive para ir transformando minha alimentação, mesmo dentro daquele contexto na Universidade de Nutrição, sem ter assim nenhum impulso, nenhum estímulo quanto a isso. Então, teve um momento importante, Áureo Augusto foi lá na faculdade nesse período. Ele estava com o Lotte Loren. Isso. Deu uma palestra lá e aquilo ali acendeu mais ainda. Então, naquele período, eu já tinha deixado de comer a carne vermelha, já tinha deixado de usar o açúcar branco, não usava refrigerantes e toda a dieta, todo o trabalho alimentar, todo o estudo era muito em cima de todas essas coisas que eu já estava tentando me libertar. Então foi muito conflituoso, tanto é que depois que eu me formei, eu não sentia que aquele era o meu papel em minha vida, para desenvolver na minha vida naquele momento. E aí deixei a profissão totalmente, atuei muito pouco e deixei a profissão e deixei o país. E no primeiro ano lá nos Estados Unidos, eu tive contato com todo o caminho, a filosofia oriental, através do Shivananda Yoga Center, em São Francisco, que foi onde eu comecei a praticar Hatha Yoga. E neste método criado por Shivananda, que era um médico da Índia, e depois teve um chamado espiritual muito forte, e ele se tornou um mestre espiritual, né? Desenvolveu o método dele de yoga, e nesse método dele tem 5 princípios. Exercício apropriado, que são os asanas, respiração apropriada, que são os exercícios respiratórios, ou pranayamas, né? Relaxamento apropriado, que é o savasana, a postura onde você consegue um grau de relaxamento muito profundo, aliado à respiração profunda, abdominal. Você vai tendo um relaxamento muito profundo, não só físico, como emocional, mental, e você adentra realmente um estado de profundo relaxamento. Isso ele chama relaxamento apropriado através do savasana, que é essa postura própria para se ter um relaxamento profundo. A dieta apropriada, que é o vegetarianismo, dentro do yoga, tem um princípio, né, chamado ahimsa, que é o princípio de não violência. Não violência, ou seja, você ter alimentos livres de qualquer tipo de violência. E esse estado de não violência, esse princípio ahimsa, ele é amplo. Começa com uma dieta vegetariana, onde você não mata o animal para comer, portanto não gera uma violência estrondosa, entendeu? Mas esse princípio, à medida que você vai adentrando na filosofia, praticando, se disciplinando, esse princípio se expande, porque você pode ser violento com a sua palavra, você pode ser violento com um pensamento negativo que você lança para alguém e aquilo viaja no espaço e aquela vibração chega no outro. Então, a ahimsa é não só com as ações, mas com as palavras, com os sentimentos, com os pensamentos. E aí, esse foi o segundo impulso que eu tive até então. Eu ainda consumia peixe, consumia frango, e a partir desse encontro com a prática de yoga, abracei esse princípio de ahimsa em minha vida e me tornei totalmente vegetariana. Deixei de me alimentar de qualquer coisa do reino animal, certo? Então, isso para mim é uma coisa importante, porque a alimentação é algo que move este mundo. As pessoas
não comem, não se alimentam só por uma necessidade nutricional, elas se alimentam por uma necessidade emocional também, para compensar coisas que elas sentem, né? Então, é uma coisa assim, muito profunda a questão do alimento dentro da consciência humana, que precisa ser muito trabalhado, entendeu? Precisamos, assim, ir nos libertando mesmo, sabe? De muitas forças instintivas que a gente tem dentro da gente. Uma delas é essa ânsia, essa voracidade pelo alimento que a maioria tem. E então eu acho que embora eu não encontrei meu papel dentro da nutrição formal, eu acho que a questão do alimento me acompanha no trabalho que eu desenvolvo com yoga. E eu acho que é uma questão presente, né, e de uma importância fundamental. É interessante. A Aura Augusto Caribé, realmente, só quando saiu daqui do Brasil, foi estar lá com o Lazaeta no Chile, voltou. Lembro-me que foi um choque de egrégora muito grande, porque ele é o pioneiro, né? Dele veio Jorge Rocha, que hoje é saudoso, Pacheco, que inclusive foi meu sócio, trabalhamos juntos muito tempo, e ele abriu a porta para algo que era desconhecido. Não era alimentação, não era nem lacto ovo vegetariana, era uma alimentação natural, que as pessoas já conheciam com Lula lá. Lula lá, que não é nosso Lula presidente, é o nosso saudoso Lula lá do Urgão de Arroz, já conhecia Macro. Isso. De Jorge Osal, Tomio Kikuchi, né? Mas não conhecia essa coisa. E é interessante esse negócio do vegetarianismo, porque o vegetarianismo mesmo, o termo vegetarianismo, foi usado pela primeira vez em 1883, que antes era considerado as pessoas, até esse período, antes, mundialmente, era chamado pitagóricos. E aí, em 1883, graças à Sociedade Vegetariana de Londres, começou a se usar o termo vegetariano, que dentro da concepção pitagórica, que envolve a imortalidade da alma, a respeitabilidade pelo ser, acabou acoplando-se às visões orientais com essas novas visões, né, que permitiu-nos, né, que nós víssemos o mundo com a nova abordagem a partir do alimento. Não tão radical que Tomio Kikuchi e Jorge Osal me desculpe, não tão radical como a Macro, mas é uma coisa mais light. Agora, diga uma coisa. Qual é o seu trabalho dentro do yoga, ou da yoga, né? Certo? Como é que ela é feita? Como é que chegar-se a um acoplamento, né, de uma forma, digamos assim, ampla, holística, global, através dos asanas, dos pranayamas, dos kriyas, do mudra, como é que será que dá para chegar ao samadhi, ao nirvana, ou não? Porque zen é meditação. Então, será que através da dhyana, ou dhyana, chegar-se a um estado, como nós pejorativamente chamamos zen, né? Assim, ó, equilibrado, com um processo de homeostase mental, espiritual e físico, ou é utopia? Não acho que é utopia, não. Não é utopia, não. Eu posso falar por mim. Eu tive uma mudança muito profunda em minha vida desde que eu comecei a praticar a yoga. Para o externo, para o exterior, o meu trabalho, ele é mais concentrado na Hatha Yoga, nos asanas, no relaxamento, na concentração. Uso muito o mantra yoga, a vibração sonora, o som, o mantra, aliás, o som de uma forma geral, tanto ele pode nos elevar, quanto pode realmente puxar a nossa vibração para baixo, né? Então, eu utilizo muito o som, o poder do som nas aulas, sempre trabalho com um mantra para iniciar a prática, outro para fechar, e uso muitas orações também. E na minha prática individual, eu trabalho muito com a meditação, Jnana Yoga, né? Porque nós somos seres
no nosso desenvolvimento atual, nós somos seres mentais. Então, o yoga, para esta raça que está na superfície deste planeta, o yoga é o yoga da mente. Certo? É o trabalho com a meditação, é o trabalho de você conseguir ir estabilizando as ondas mentais, que são os pensamentos, para que essas ondas mentais aquietadas, você consiga entrar no estado meditativo, para que você tenha condição de receber insights, guianças, orientações do que vem do nível além da mente, certo? Então é fundamental, acho que é o próximo passo da humanidade, sair, se libertar mais da mente. Então, assim, acho que eu posso dizer da minha experiência, a quietude, a calma, a tranquilidade, o nível de serenidade que você vai experimentando com a prática do yoga realmente é algo visível e notório na sua vida. Se você tem disciplina, se você realmente abraça a prática, né? Não só nos dias que você tem o professor para estar ali praticando com você, mas é uma coisa diária, porque a gravidade está atuando todos os dias no seu corpo, então você precisa trabalhá-lo todos os dias, né? A mente, as distrações no yoga, essa tendência da mente ir para fora é chamado de vikshepa. Então, essa tendência onde tudo nos puxa para fora tem que ser trabalhada diariamente para que no yoga, o que é chamado de vairagya, essa tendência de ir para fora, ela comece a se reverter e a mente volte-se para dentro. Então, isso é fundamental. Esse controle mental e esse estado meditativo, pode ser que você não sinta tanto, como o yoga fala de vidas e vidas, portanto, vidas passadas, vida presente, vidas futuras. Então, pode ser que o resultado de um estado meditativo profundo que vá trazer a culminância da união da sua consciência individual com a consciência universal cósmica ou Deus, de uma forma mais simples de se falar. Pode ser que esse resultado, que é o samadhi, que você questionou, não venha em uma encarnação só. Assim como todo patamar que você consegue adquirir com uma prática, todos os resultados que você consegue na sua consciência, em outras vidas, aquilo não se perde. Você retoma do ponto em que você deixou. Mas sim, o samadhi, a união desta consciência individual com a consciência total, universal, cósmica, é a meta da nossa vida. Só que nós, seres humanos, estamos realmente muito distraídos. A mente com a tendência de ir para fora, então tudo que é para fora, nós passamos 24 horas do dia voltados completamente para fora. Entramos no estado de sono, né, com a mente completamente entulhada de coisas, a maioria supérfluas. Então, a experiência que poderíamos ter também durante o período de sono, onde a consciência, o corpo dorme, nós que não somos o corpo, e sim a consciência, nos desligamos, podemos fazer experiências
corpóreas, podemos fazer outras experiências, termos, inclusive, recebermos instruções, podemos ter sonhos no mundo onírico, instrutivos que nos guiam, nos orientam, mas como nós ficamos completamente hipnotizados pela vida externa, tudo isso fica aguardando que a consciência desperte um pouco e coloque um pouco da sua atenção em outras coisas que não só essa vida externa, material, que precisa, claro, de nossa atenção. Mas o ponto é que, no estado evolutivo em que estamos como humanidade, isso está totalmente preponderante. Então, todos os problemas, os conflitos, as guerras, a fome, todos esses desníveis, desigualdade, tudo que se procura resolver aqui fora, não vai ter solução aqui fora, porque é uma questão de consciência. Eu tenho que sair desse patamar egocêntrico, egóico, enxergar o outro, e minha ação vai ser outra. Em vez de ser uma ação competitiva, vai ser uma ação fraterna. Eu não vou ver mais o outro como meu competidor. Isso é uma coisa dessa consciência onde estamos circunscritos, dessa consciência egóica, e que está levando a uma destruição da vida nesse planeta. Porque, sabe, a gente olha para uma árvore, para uma floresta, a gente não vê que tudo é consciência. A gente olha para um animal, a gente não vê que aquilo ali é uma vida, é uma consciência. E a gente olha para o outro e não vê que aquele ali... Sabe, tem uma irmandade aí, tem algo que nos une, tem algo que é único. Eu tenho que buscar esse estado de unidade, de união, que é o quê? Yoga. Yoga é unir isso tudo. É unir, sabe, a instância física energética com a instância emocional, com a instância mental. Daí você vai ter o quê? Um ego, uma personalidade integrada. Isso integrado, isso atrai o eu superior, que é outra instância do nosso ser na quarta dimensão, compreende? Então, essa união começa a ser cada vez mais ampla, sabe? Eu vou me unindo primeiro comigo mesmo, com os níveis do meu ser, vou me unindo com o que é semelhante a mim, portanto, com tudo que compõe o reino humano, eu vou ver com outros olhos, vou me unindo aos reinos da natureza, porque sem a natureza, que é vida e que nos sustenta, eu não tenho como continuar. Então eu tenho que buscar união com a vida que tem nos reinos, e eu tenho que buscar união com toda essa criação e culminar em Samadhi, que é a união com o que criou tudo isso. Eu tenho que me unir, eu fui criada por algo, eu tenho que me unir com esse algo. Isso é yoga. A Vitória deu-nos aqui uma aula mostrando realmente o que é o yoga, né? O yoga, que é a união, o yugi, né? Que é exatamente o processo. Falou-nos muito bem. Deu-nos aqui a essência de Patanjali, o codificador do yoga, no qual ele diz: parada das ondas mentais é a condição sine qua non para se chegar ao Nirvana, ao Samadhi. E o nosso tempo, que nós temos dois tipos de tempo, cronológico e kairológico. O interno, que é fenomenológico, essencial, mas o empírico, ele é problemático, né? Estamos chegando aqui ao final do nosso programa, agradecendo a Vitória por a excelência das suas palavras, colocando-nos aqui ao vivo e em cores, mas não ao vivo, porque estamos, por sua vez, filmando, abertos para refletirmos sobre a importância de unificarmos em uma unidade na qual o universo e nós e a natureza são um só.
Existia o Lotus, existia o saudoso Lula, que tinha ali o grão de arroz, né? Tinha Augusto Moncorvo, né? Que fazia alguns trabalhos com Hernani Franklin, que até hoje, Augusto já é saudoso, Hernando Franklin fazia um trabalho aí voltado para Macorro. Não tinha iniciado ainda no Tai Chi, quem estava com o Tai Chi era Augusto Cran. Tem o Armando Itamar Pires, que tinha trazido o De Rose, e lá em Brotas fazia alguns trabalhos primários de yoga. Lourdes Castelo Branco, né? Lívia e algumas outras pessoas que iniciavam o movimento de yoga ou yoga no Brasil. Tinha Júlio e Ângela, que tragicamente faleceram no acidente, né? Que tinha trazido até o Edson Hiroshi, tinha trazido o Juraci Cansado para a cidade do Salvador e para a Feira de Santana, e tragicamente metanoia, paidética de vida. Aí eu gostaria que você nos falasse, antes de mais nada, de nutricionista cartesiana, né, positivista, organicista, empirista para o yoga, uma concepção fenomenológica, existencial, de autoconhecimento. O que levou a isso? Ok. Bom, quando eu estava ainda na faculdade, na universidade, eu sentia uma insatisfação muito grande, porque eu já tinha uma curiosidade, já estava despertando para um novo regime alimentar. O vegetarianismo me atraiu desde então. E eu não tinha esse apoio na universidade, então foi criando. Quando Vitória Chanti estava fazendo graduação em nutrição na UFBA, em 1980 a 85, tinha-se um paradigma e um corte epistemológico completamente diferente na Bahia. Foi exatamente no ano de 1980 que De Rose esteve aqui. E foi um choque de egregores muito grande, porque as pessoas estavam acostumadas com a concepção de Hermógenes, José Hermógenes, e começou-se a ter algumas celeumas sobre o que era certo, do que era errado, se o nome certo era yoga, se o nome certo era yoga. Mas naquele período, poucas coisas existiam. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Numa viagem, salvo engano, para Lagoinhas, para a Feira de Santana, eles vieram a morrer. E ali o movimento era muito pouco. Poucas pessoas falavam nisso, inclusive da Faculdade de Nutrição, da Universidade Federal da Bahia. Lá você tinha uma nutrição altamente cartesiana, organicista, baseada numa visão empírica, toda sequelada num processo de Augusto Comte, né? E que observação, criação de hipótese, experimentação e generalização, que é a base da ciência. A alimentação, ela tem que ter uma resposta para o controle do processo homeostático do homem. Porém, hoje, como eu falei, o século XXI é uma bênção. E hoje ela consegue acoplar yoga, sua formação em nutrição e, por sua vez, uma visão global, holística,